Depois da queda, do anúncio da queda e do lamento de todos aqueles que serviram da Babilônia, o versículo 20 do capítulo 18 diz assim: os céus são convocados à exultação com a queda da Babilônia, pois lá estão aqueles que sofreram até a morte com a perseguição do mundo. No capítulo 6, na abertura dos selos, nós lemos assim, versículos 9 e 10. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então aqueles que morreram com a perseguição aqui neste mundo clamam para que haja justiça. E por isso os céus agora são convocados à exultação. Mas a mesma convocação é dirigida aos santos que ainda seguem nas lutas na terra. Porque Deus respondeu ao clamor e deu justa retribuição ao mundo porque perseguiu o seu povo amado. A derradeira ruína da Babilônia é revelada no último parágrafo deste capítulo, que eu leio agora, versículos 21 a 24. Então, um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá. Nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará. E nunca jamais em ti se ouvirá ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá. Pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Surgiu um anjo forte. Com a sua força levantou uma grande pedra de moinho e jogou-a no mar, para que afundasse, para nunca mais ser encontrada, como um símbolo da queda final da Babilônia. Não é um moinho doméstico caseirinho que vai se rodando com engrenagens e manivela para triturar um pouquinho do milho e fazer um fubá, mas uma grande pedra rodada por animais ou por máquinas ou por uma queda da água. É algo grandioso, uma grande pedra de moinho. Isso é algo que nós encontramos também nos profetas do Antigo Testamento e que a igreja estava entendendo claramente. Jeremias 51, 63 e 64 diz assim: quando acabares de ler o livro, atá-lo-ás a uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates e dirás: assim será afundada a Babilônia e não se levantará, por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e os seus moradores sucumbirão. Até aqui as palavras de Jeremias. Assim como a grande pedra de moinho nunca mais será achada, o mundo iníquo, como centro da sedução, jamais será achado. Há uma sextupla repetição de jamais. A primeira, no versículo 21, mostra que a Babilônia, como centro de sedução, nunca, jamais será achada, porque com a queda final, no novo céu e nova terra, não haverá mais pecado, mas justiça, retidão, santidade, alegria e paz para o seu povo. As outras 5 repetições desse jamais, ou não mais, depende da sua tradução, expressam que toda a sua alegria desaparecerá. Ela que oferecia todos os prazeres foi-se por terra. Jamais se encontrarão músicos, ou seja, nenhuma expressão de festejo, de alegria, de harmonia. Mais ainda, jamais se acharão artesãos, artistas, operários, todos aqueles que fazem as coisas para o encantamento daqueles que olham.
Jamais se achará pedra de moinho a trabalhar, o que representa que não haverá pão, não haverá sustento para estes. O pão é a figura da necessidade básica da vida. Jamais haverá o brilho de uma lâmpada, isto é, densas trevas reinarão. Lá eles são lançados às trevas, choro e ranger de dentes do teu tormento eterno. Jamais se ouvirá voz de noivos, a mais evidente expressão de amor e de perpetuidade, porque casam e perpetuam as gerações. Não vai encontrar. Vou ler de novo Jeremias, mas agora no capítulo 25, versículo 10. Nós lemos assim: Farei cessar entre eles a voz de folguedo e de alegria, a voz do noivo e da noiva, e o som das mós e a luz do candeeiro. Tudo que está dizendo que não seria mais encontrado já se falava pelos profetas e João está aplicando naqueles dias a vida da igreja e vale para nós hoje. Porque os mercadores da Babilônia que foram os que levaram a sua sedução para todas as nações, para que elas fossem tomadas pelas feitiçarias, ou seja, levados para o domínio do falso profeta, a besta da terra, as religiões, as filosofias anticristãs. Nela se achou o sangue de todos os que foram mortos na terra. Não está se referindo de todos que foram assassinados, mas de todos os santos profetas que foram separados para Deus e o serviram na proclamação da palavra do Senhor e que foram mortos assim. Não é assassinato por briga e confusões, não, por causa do nome de Cristo. A queda da Babilônia é a expressão da vingança de Deus, da vingança que Deus fará aos seus. Eu leio, isso já tinha sido anunciado antes de Israel ser uma nação com um território geográfico. Estava ainda peregrinando no deserto. Deuteronômio 32. Eu leio alguns versículos, 35, 39, 41 e 43. A mim me pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Vede agora que eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo, eu saro, não há quem possa livrar alguém da minha mão. Se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários, retribuirei aos que me odeiam. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. O mundo louco de paixões e arrogantes, sedutor com luzes e prazeres, com luxo, e as suas multidões avessas a Deus, vivendo segundo suas concupiscências, perecerão. A igreja pode sofrer no momento. Você pode sofrer descaso, distrato, maus tratos daqueles que não querem viver com Cristo, são avessos. Mas Jesus Cristo voltará mostrando que tudo que eles se confiaram é vão. Seus deuses não existem, não existe outro Deus, são todos falsos invenções. Seu arrazoado, suas filosofias estão fundamentadas em nada, nos seus próprios pensamentos, não na realidade do que Deus estabeleceu. Mais ainda, para eles é só o presente. Então, se eles querem viver todo o presente como estão, sem se preocupar de prestar contas a Deus, quando tiverem que prestar contas, já viveram seu presente, todo luxo seus prazeres. Agora não terão mais nenhum deleite, por toda a eternidade estarão banidos da graça comum, da presença abençoadora de Deus.
pedindo para sua vida acabar, mas ela não vai acabar. O mundo e seus prazeres de ilusão são destruídos. Há algo ainda a ser visto. O juízo final é o que vemos logo a seguir. Mas isso a gente vê outra ocasião. Vamos orar para que nós atentemos para o alerta que recebemos. Fuja do mundo. Se alguém amar o mundo, o amor de Deus não está nele. Oremos. Deus bendito, nós te louvamos, te damos graças, rogamos a tua bênção, a tua direção para nós. Que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê a visão clara do que lemos hoje, para não termos comunhão com as obras das trevas, não sermos coniventes com a iniquidade, com a imoralidade. Que o Senhor nos faça distintos, que não nos deixemos envolver pelo mundo, que nós fujamos, porque nós sabemos que a seu tempo o Senhor manifestará a vingança dos perseguidos. Enquanto isso, que nós sejamos como enviados, como arautos, como profetas, separados, santos, porque é estes que festejam, aqueles que já estão no céu e nós que ainda estivermos quando todas estas coisas chegarem à consumação. Assim nós pedimos a tua graça e a tua bênção para os nossos dias. Amém, Senhor. Que Deus lhes abençoe com a sua palavra.